Os irmãos estão vendo esta ornamentação aqui, porque estamos no mês de setembro. Em setembro nós sempre separamos para pensar civicamente, sublinhar o nosso compromisso com a pátria em que nós vivemos. A pátria que, na verdade, somos nós. Então, hoje à noite teremos, como os irmãos estão bem informados, o nosso culto cívico anual. Faremos isso, então, no culto desta noite. Esperamos que você possa também vir, cantar com emoção e fervor o hino nacional brasileiro e outros hinos que vamos entoar aqui. Teremos as presenças, como temos no boletim aí, de 3 grupos musicais da Marinha do Brasil e Marinha Mercante. Sem dúvida vai ser mais uma noite de grande inspiração e de renovação dos nossos compromissos diante de Deus. Assim, com essas informações, saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs, em nome de Jesus Cristo, desejando que tenhamos aqui um tempo de muito crescimento pessoal, de muita comunhão uns com os outros, e que a palavra de Deus possa falar aos nossos corações muito fortemente. Tivemos já o nosso programa de rádio, a Rádio Bandeirantes, AM 1360, e sublinho então como a gente não sabe a quem fala. E um de nossos atendentes, a irmã Alci Menezes, ouviu uma voz que telefonou e ela disse: "Você é fulano de tal?" E Alci não via essa pessoa há mais de 30 anos. Estudaram juntas, ela mora em Niterói, e estavam sem contato há muitos anos. E hoje no rádio estabeleceu, e assim outros momentos. Eu também saúdo nossos irmãos que conosco participam pela internet, porque também não sabemos a quem nos alcançamos. Domingo passado à noite, na hora da oração, eu disse o seguinte, eu lembro que eu disse porque a pessoa me disse, não é? Que alguns talvez não pudessem se ajoelhar, porque estavam impossibilitados fisicamente, mas os seus corações podiam se ajoelhar. E um dos participantes estava exatamente na cama, se recuperando de uma cirurgia no joelho, que não podia exatamente se ajoelhar. E ele me passou a mensagem dizendo que naquela hora, aquela palavra foi uma palavra como de um anjo ao coração dele, que aqueceu muito o coração dele. Nós não sabemos, quando usamos os meios de comunicação, a quem alcançamos, nem as suas condições, mas com grande prazer nós fazemos isso. Então eu saúdo aos irmãos que estão pela internet, onde quer que estejam, saúdo aqueles que vão participar desse culto, não hoje, nesse domingo, dia 11 de setembro de 2011, mas em alguma outra data vão acessar, em algum outro momento, também o nosso culto. A todos desejamos que Deus também conduza e igualmente abençoe. Queremos hoje, prazerosamente, receber no hall de membros de nossa igreja um casal de irmãos. O coro está pronto? Então o coro vai entrar enquanto isso. Quero chamar então aqui à frente. Antes quero comunicar que a segunda Igreja Batista em Muqui, no Espírito Santo, solicita a carta de transferência da nossa irmã Juraci Mariano Ribeiro, para ser lá então acedida como membro. Os que são favoráveis a que concedamos tal carta, levantem as suas mãos. Muito obrigado. A irmã Juraci já mora lá há algum tempo e agora pede então a sua transferência. Eu quero chamar então aqui à frente nesse instante. Bom, já vou me livrar logo disso aqui, né? Dando logo o aviso, estou segurando isso aqui, mas eu não sou especialista, mas nunca, na verdade, peguei um negócio desse, mas deve ser assim, né? Imagina. Ele está dizendo o seguinte, que hoje é o último dia para você fazer a sua inscrição no curso de Contadores de História. Está perguntando, você já se inscreveu? Deve ser isso. Então, ao final do culto, você, por favor, possa, então, se inscrever no próximo sexta-feira, dia 16,
o dia todo um curso aqui para aqueles que querem contar histórias, abençoar assim outras pessoas. Margarete, já cumpri a minha tarefa anunciativa. Agora sim, então, eu chamo aqui à frente o casal de irmãos Carlos Roberto Oliveira Souza e Eliane de Aguiar Souza. Essa plataforma já está aqui, pode vir aqui, por favor, já está aqui instalada, porque não há tempo hábil à tarde se preparar, e por isso temos que fazer bastante com antecedência para que possamos ter o culto, porque o pessoal da Marinha vai chegar aqui às 4 horas da tarde, então já tem que estar tudo devidamente preparado e pronto. Então, esses nossos irmãos, eles já têm atuado conosco aqui durante alguns bons meses, não é? Sempre simpáticos, sorridentes, e agora então eles pedem a sua transferência para nós, vindo do irmão Carlos da Igreja Batista Nova Bereia, em Campo Grande, aqui em nossa cidade. E a irmã Eliane é membro da Igreja Cristã Maranata. Se trata, portanto, de uma transferência por aclamação. Já tem estado conosco, como eu disse, já há bastante tempo. Vamos pedir, então, aos irmãos que favoreçam, primeiramente, como são dois tipos diferentes de membresia, favoreçam que recebamos como transferência nosso irmão Carlos Roberto Oliveira Souza. Levantem as suas mãos, por favor. De igual modo, os irmãos favoráveis que recebamos a nossa irmã Eliane de Aguiar Souza por por aclamação vinda da Cristã Maranata, essa que fica aqui na rua José Gino, levantem as suas mãos também. Contrários, mesmo sinal. Então, a partir de hoje, são itacurucenses para o resto da vida. Nosso pastor Elcio, já falecido, dizia que uma vez itacurucense, sempre itacurucense. É o caso também de você, Eliane. Pode continuar aí, porque vamos receber agora os aniversariantes, aí o grupo vai aumentar um pouquinho aqui, aí os abraços serão coletivos. Você completou o aniversário de nascimento, casamento ou batismo nessa semana? Se assim na sua vida aconteceu, queira, por favor, vir aqui, vamos orar por você, caso haja. Com prazer vamos colocar a sua vida também como a do casal aqui, diante de Deus. Irmão Jairo Henrique de Jesus, parabéns, Deus o abençoe. Roberto Pinheiro, parabéns também. 17 Valdir, anos 17 anos hoje. Aí ele completou reticências de batismo. Aí ficou claro, porque haveria alguma dificuldade, apenas 17 anos, com essa careca tão grande. Eu pensei mais na barba, foi mais na barba. O tamanho está 17 anos, mas é só o tamanho. 17, tamanho de 7. Muito bem. Alguém que participe conosco, ele não se importa com isso, né? Eu não faria brincadeira, tá bem? Alguém que pela primeira vez veio ao nosso culto, se tiver, fique em pé, por favor. Ali temos um jovem senhor, muito bem-vindo. Esse abraço da irmã Giane é de toda a igreja para você. Bem-vindo. Aqui atrás temos um casal também. A irmã Ana vai entregar um cartãozinho, dar aquele beijinho que ela gosta de dar. São também muito bem-vindos. Vamos nos colocar todos em pé e vamos oferecer ao nosso Senhor esse culto que nós estamos prestando a Ele. Senhor, aqui estamos para te honrar, como resposta a tudo aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas. Aqui estamos para celebrar o quão grande, maravilhoso, bondoso e cuidadoso Tu és. Temos visto isto todos os dias nas nossas vidas e agora então, mais uma vez, nós te agradecemos por isto. Pai, te agradecemos por esses a quem o Senhor acrescenta a nossa igreja hoje, como membros aqui, Carlos e Eliane, que possam nos abençoar, que possam também receber de Ti, através dessa igreja, da qual agora são membros, de igual modo as Tuas bênçãos. Também, Senhor, te agradecemos por esses irmãos, a quem o Senhor dá mais um ano de vida, como Jairo, o Roberto,
permite que complete mais um ano de vida batismal, o Valdir, que o Senhor receba a nossa gratidão por isso que o Senhor faz das vidas deles. Também, Senhor, te agradecemos pelos nossos visitantes, esses de primeira vez, os outros também, e por todos que aqui se encontram, por aqueles que conosco participam pela internet. Somos muito gratos por nos dares não só a liberdade de cultuar, mas o prazer de te cultuar. Receba, Senhor, mais uma vez te dizemos a nossa adoração nesta manhã, que ela seja a expressão daquilo que é a vida de cada um de nós. É assim que oramos, e nós o fazemos em nome de Jesus. Os irmãos podem, por favor, se assentar. Enquanto os irmãos se preparam para a música preludial, quero dizer aos irmãos que estamos começando na quarta-feira, agora, a nossa 6ª Academia da Alma. O tema desse ano geral é Inimigos e Amigos de uma Vida que Vale a Pena. Então, nesse sentido, nós queremos, ao final deste culto, distribuir um questionário para você autoavaliar a sua vida. Não precisa me entregar, é só para você mesmo fazer a sua avaliação. E eu lhe sugiro, então, dar notas de 0 a 5, a 20 itens, rapidinho você faz. Por exemplo, item 7, você tem coragem de se autoavaliar e admitir os próprios erros? Ou só os outros é que erram? O que é verdade, né? Os outros erram muito em relação a gente não erra jamais. Eu só coloquei uma pergunta aqui. Como é que está você em termos das suas condições financeiras? Tem melhorado ou piorado? Aqui, procuramos colocar alguns elementos que trazem dificuldade para vivermos de um modo que vale a pena. Ao final, você poderá receber, preencher para si mesmo e vir na quarta-feira para começarmos a responder esse assunto. São 10 quartas-feiras seguidas que vamos, então, fazer este estudo, que esperamos possa, como nos anos anteriores, trazer um progresso na jornada de cada um na vida que nós levamos. Participemos, então, agora em oração desta música preliminar, como inspiração, como um momento de nos assentarmos diante de Deus e ouvirmos a sua voz. Nós somos convidados a recordar uma das promessas que lemos em Apocalipse 21, 5 a 7. Eu lhes convido a que em pé façamos essa leitura e quem sabe você possa se comprometer a repeti-la.
Nós estamos terminando, então, nesta semana, a nossa 7ª jornada de leitura da Bíblia. Estamos lendo nessa semana agora, então, Apocalipse 12 a 22, encerrando a nossa jornada iniciada em janeiro de 2010. Vamos começar a 8ª jornada no dia 1º de janeiro de 2012, que é um domingo. E até lá, nós vamos ler todas as orações da Bíblia, que são 225. Então, no nosso ITA, no nosso Diário do Crescimento Cristão, que é essa coluna dupla que aparece frente e verso nas páginas 3b e 4a, vamos colocar então essas meditações. Não caberão todas aqui como meditações, vamos selecionar algumas, mas vamos programar no boletim, já sair na semana que vem, as leituras da semana daquelas orações, em torno de 10 a 12 cada semana. Algumas têm uma linha só, outras são um pouco mais longas. Queremos que mergulhemos na vida de oração dos homens e mulheres que escreveram a história da Bíblia. E a leitura dessa semana a memorizar tem a ver, portanto, com esse término de nossa 8ª jornada, Apocalipse 21, 5 a 7. Juntos leiamos então. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Apocalipse 21, 5 a 7. Então, meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, e por discernimento, se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus.
Todos podem assentar. Vamos ouvir a participação do coro de nossa igreja, cantando a Deus, cantai. Vamos continuar adorando o Senhor na beleza da sua santidade. Quero convidá-lo a ficar de pé. Vamos fazer a leitura deste texto de Efésios, capítulo 2, versículos 4 e a primeira parte do verso 5, e depois vamos adorar ao Senhor com o cântico deste hino. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, por que razão o Salvador na cruz me resgatou, mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Vamos fazer esta leitura e vamos continuar adorando ao Senhor, todos juntos. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões.
Você pode então se assentar. Nós vamos ter então neste momento da nossa fidelidade. Pastor Israel está com a palavra nesse momento. Mais uma vez queremos com muita alegria registrar a fidelidade dos irmãos. O que nos permite então nos comprometer, o que nos permite a disposição para ajudar. Os irmãos têm acompanhado mais uma vez as chuvas em Santa Catarina. Temos estado em contato precário com o nosso missionário lá, o pastor André Aguiar Lisboa. As dificuldades são que praticamente toda a região principal da cidade está encoberta em 3 metros pelo rio Itajaí, que é o rio que corta a cidade e muitas outras cidades desde a sua nascente. E com as chuvas torrenciais nas cabeceiras, as cidades que estão antes de Rio do Sul e também depois de Rio do Sul, vão abrindo as comportas das suas represas e a água vai chegando em número muito avassalador, em quantidade muito forte, sobre as outras cidades. Então, Rio do Sul está, em grande parte, com água a 3 metros. E o rio não é assim tão elevado. Ele tem um leito até bastante razoável, dá para se ver lá embaixo em condições normais. Mas quando chove muito, não há jeito. Então, o pastor André mora num prédio que está com água até no começo do 2º piso. Ele tinha ido visitar um irmão, voltou, conseguiu tirar carros dali, tiraram os carros, levaram para um lugar mais elevado, mas ele não pode sair de casa. Ele acredita que daqui a 2 dias ele possa sair de casa. Não tem luz dentro de casa, tem às vezes uma conexão com a internet que cai. Ele mandou uma mensagem agora porque ele pegou um sinal perdido, não sabe de quem é, um sinal aberto. Telefone às vezes tem, às vezes não tem, até mesmo o telefone celular não tem, sobretudo da operadora que é a dele. Então há essa dificuldade de comunicação, nem com os parentes ele consegue falar, às vezes sim, às vezes não. Temos vários parentes dele aqui na nossa igreja, estão muito aflitos com isso, mas hoje, de madrugada, ele passou essa mensagem dizendo, olha, 3 famílias da nossa igreja soubemos que perderam tudo. Ouço dizer que estão bem, mas eu também não posso vê-los, nem eles me podem ver. Essa é a condição neste momento. Assim, então, meus irmãos, que as águas baixarem, nós iremos ver como atuar, como cooperar, como já em outras vezes nós fizemos. Eu sei que nessa hora nós ficamos todos também com o pé atrás, porque a corrupção é algo que vai desde as pessoas mais simples àquelas mais graduadas, desde indivíduos a empresas, desde cidadãos a prefeituras, governos estaduais e governo federal, em todas as instâncias. É uma praga que assola o nosso país. E a gente sabe que, infelizmente, doações que às vezes se fazem não chegam às vítimas. Felizmente, nós temos ajudado e tudo aquilo que nós levantamos, recolhemos, chega aos seus destinos, porque nós temos pessoas de nossa mesma confissão e compromisso moral que lá fazem essa distribuição. Em Friburgo, que foi aquela vergonha assombrosa de pessoas, enquanto os cadáveres boiavam nas águas, se reunindo em lugares públicos, com dinheiro pago pelos contribuintes, a como iriam dividir os recursos vindos para ajudar os miseráveis. Essa é a realidade que a gente acredita que é só filme, mas é, infelizmente, verdadeira. No entanto, no nosso caso em Friburgo, tudo aquilo que o irmão doou, aquela mangueira, aquele litro de leite, aquela fralda, aquele valor em dinheiro, tudo foi 100%
aplicado, foi tudo aplicado ali para as vítimas de Friburgo e uma outra localidade em Teresópolis. De igual modo, da outra enchente de Santa Catarina, sobretudo ajudamos em Itapema, através de nossa irmã missionária Ronilce Ferreira. Também nós podemos e temos toda certeza que o dinheiro foi usado para o fim que foi levantado. E agora, se for o caso, não sabemos ainda, de ajudarmos Santa Catarina, Rio do Sul, alguma outra cidade, nós faremos também de modo direto e levaremos recursos materiais ou financeiros a pessoas que possam repassar diretamente aos atingidos. Os irmãos aguardem, então. Eu mandei 2 mensagens pela internet aos que estão cadastrados no site da igreja. Se você é membro da igreja e não está cadastrado no site da igreja, você pode fazer isso, você recebe, então, essas informações, porque às vezes não dá para esperar o domingo para a devida informação aos irmãos. Com esta certeza, então, nós vamos agora contribuir, mais uma vez, colocando nossos dízimos, nossas ofertas, para que Deus use como quiser, em eventos como este, na gestão da igreja, no pagamento dos nossos missionários. Deus é quem determina e nós procuramos, como líderes da igreja, apenas ser bons usuários, bons administradores, porque o dinheiro não é nosso, é um dinheiro sagrado. Todo dinheiro que o irmão entrega aqui é um dinheiro sagrado. Ele é contado como dinheiro sagrado. E 1 centavo de diferença na contagem, os irmãos da tesouraria contam tudo de novo. Tem os irmãos perfeita noção, portanto, de que é com muita seriedade que a nossa igreja trata o dinheiro que é dela, a própria igreja, porque Deus colocou a serviço dele através da igreja. Assim vamos, então, ao som de uma música instrumental, entregar nossos dízimos e as nossas ofertas. Os irmãos podem, então, levar as salvas. Eu quero convidar aqui 3 pessoas que, se os irmãos aprovarem, serão batizadas no segundo culto, o culto que começa às 11 horas. Vou chamar, então, aqui a Patrícia, o Alexandre e a Dalva. Cada um tem uma história, e é muito bonito, é um dos prazeres da minha vida ouvir essas histórias. Histórias muito diferentes, muito distintas, mas cada uma muito pessoal e muito tocante. Então, vou fazer apenas uma pergunta a cada um de vocês aqui. Eu vou começar pela Dalva. Você foi premiada, Dalva, esposa do Alexandre, que vai nos dizer, então,
por que razão você deseja ser batizada? Porque eu quero continuar a caminhada como cristã e seguindo os passos de Jesus. E isso é bem claro e firme na sua vida? Muito claro. Desde quando você tem esse desejo no seu coração? Tem 5 anos, mais 5 anos. Isso. Alexandre, não vale copiar, tá? Por que razão você quer ser batizado, Alexandre? Porque é do meu desejo, vontade, né? Ser batizado em nome de Jesus Cristo, por essa igreja, né? Através dessa igreja do pastor Israel, que colocou na minha vida e da minha família, de forma misericordiosa e na imensa zelo, né? Por nós, por mim. O casal tem participado da classe com o pastor Sueli, e tem feito grandes progressos, temos conversado bastante a esse respeito, e do ponto de vista do conhecimento e do compromisso, eu atesto que o casal está pronto para o batismo. Celebramos o casamento deles recentemente, foi quando mesmo? 4 de junho, né? Foi um dia muito bonito também, né? Patrícia, então, por que você quer se batizar? Já faz algum tempo que eu frequento aqui essa igreja que eu escolhi, e seria uma formalização também do que eu acredito, né, que é Jesus, meu Salvador, e é Ele que eu entreguei minha vida, e só tenho recebido bênçãos desde então. Para o resto da vida? Com certeza. Muito bem. Alguém tem alguma pergunta a fazer aos 3? Serão 4 os batizandos hoje. Então, se são favoráveis que batizemos esses 3 irmãos, levantem as suas mãos, por favor. Podem baixar. Os contrários, havendo. Então, por unanimidade, daqui a pouquinho, se Deus assim permitir, nós batizaremos os irmãos. Podem se assentar. Pastor Alcenir dará sequência, então, pastor Zé Maurício. Eu sempre troco, né? É porque você veio sempre de paletó. Eu quero falar aos irmãos em público, eu quero denunciar publicamente uma falha grave. Eu acho que não tem como a gente deixar isso barato. Ontem tivemos 2 funerais ao mesmo tempo, do Aurélio Vinícius, que participou da nossa igreja aqui na sua adolescência, e do irmão de nossa irmã Maria Júlia Rocha Lopes, e lá estava também o pastor Alceni. Eu estava de paletó, ele estava, o Zé Maurício estava sem paletó, como se diz lá nos bairros da Leopoldina, de blusão. Isso realmente eu acho que a gente precisa, se fosse no futebol, multaria em 60% dos vencimentos por essa falha grave. O mundo muda, não é isso? Eu mudei, você não sei. Meus irmãos, vamos então, neste momento, nos envolver com um momento de intercessão de nossa igreja. Este é um momento em que nós vamos colocar diante de Deus as nossas necessidades, como já foi mencionado aqui pelo pastor Israel. Tivemos ontem ali no cemitério do Caju 2 funerais, 2 famílias que estão enlutadas, pelas quais devemos continuar orando, colocando nas mãos do Senhor. Também outras pessoas que estão sob cuidado médico, né? Temos orado aqui pelo irmão Manuel da Paz, esposa da irmã Cleia. Deus tem abençoado o seu tratamento e ele continua então ali sob os cuidados médicos no INCA. Também a nossa irmã Vera Lúcia Souza, recebemos a informação nesta semana que ela voltou para casa depois de quase 4 meses internada ali no Hospital Quintador. Tínhamos visitado a Vera recentemente, mas na semana agora que passou, ela recebeu então alta para que pudesse continuar cuidando da sua saúde em casa. Então são alguns irmãos, algumas pessoas que estão em tratamento de saúde, outras que estão preparando-se para a cirurgia. Tivemos informação que a nossa irmã Maria Rita haveria de submeter uma cirurgia ontem, não tive ainda nenhum retorno da família, não sei se de fato a cirurgia ocorreu, mas de qualquer forma vamos orar pela vida da irmã Maria Rita, para que Deus possa abençoá-la e cuidar da sua vida, bem como outras pessoas, outros nomes que estão
convalescendo, como o nosso irmão Edival, né, que recentemente foi operado da perna, mas do joelho, melhor dizendo, mas já está em recuperação. Nós vamos fazer a leitura deste texto, que aí está, texto de Judas, capítulo 20, verso 24 e 25, e depois vamos cantar este hino, ó Senhor, vem me dirigir. E se você tiver então um motivo para colocar nas mãos do Senhor, a sua vida, seus familiares, um pedido de oração, um motivo de gratidão, quem sabe, este é o momento, você poderá vir aqui ao lado esquerdo, onde eu estou, da plataforma, ou talvez também do lado direito. Eu vou convidar o pastor João Corrêa da Rocha Neto, para que ele esteja aqui comigo. O pastor João vai orar então, neste momento de intercessão, e vamos então fazer a leitura bíblica e cantar e adorar ao Senhor neste momento de oração. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo, aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, seja glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém.
Pai querido, nós estamos aqui nesta manhã, como teus filhos, estamos aqui para te adorar, estamos aqui, ó Deus, para ouvir a tua voz, estamos aqui para declarar, Senhor, o quanto carecemos de ti, quanto te amamos, mas o quanto precisamos, Senhor, da tua presença. E nesse momento nós queremos colocar diante de ti, interceder em favor de cada irmão que está aqui de pé, da nossa irmã que está aqui à frente, fazendo pedidos, ó Deus, colocando no teu altar as suas petições, as suas súplicas, as suas angústias, as suas preocupações. Ó Deus amado, nós sabemos que tu estás ouvindo a cada um de nós, estás ouvindo a cada filho teu, porque nós cremos, ó Pai, que tu és um Deus que nos ouve sempre, sempre estás nos ouvindo, ó Deus amado, e sabemos, ó Pai querido, que tu queres o melhor para nós. Não entendemos as coisas ruins que acontecem em nossas vidas, mas fazem parte, Senhor, da nossa caminhada, da nossa jornada neste mundo. E nesta hora, ó Pai, te pedimos, em nome de Jesus, ó Deus, acolhe cada pedido que está sendo feito aqui. Tu sabes o que vai no coração de cada um, tu sabes da angústia, tu sabes da preocupação. Quem sabe alguém que vai, durante essa semana, fazer algum exame, daquelas pessoas que estão se preparando, ó Deus, para cirurgias que vão acontecer essa semana ou ao longo deste mês. Ó Deus amado, que tu estejas fazendo uma obra nesses corações, tranquilizando esses teus filhos, ó Pai, que a tua presença seja algo marcante, algo bastante grande, ó Deus, tremendo na vida deles, para que nesta hora, Senhor, eles se apeguem às tuas promessas, a promessa que tu fazes, ó Deus, de sempre estar conosco, ó Deus, de que jamais estaremos sozinhos em nenhum momento neste mundo, e um dia estaremos contigo, livres de toda dor, de todo sofrimento. Ouve, pois, Pai, a súplica de cada filho teu que está aqui. São os mais variados problemas que com certeza estão sendo colocados diante de ti. Ouve também aqueles que estão participando do culto através da internet, que estão também, ó Deus, fazendo as suas petições. E, ó Senhor Deus, atende, não de acordo com a nossa vontade, mas de acordo com a tua vontade, que é perfeita, que é soberana, que é a melhor, mas de acordo também com as necessidades de cada uma dessas pessoas, ó Pai querido. Ó Pai querido, agora fala o nosso coração, prepara o nosso coração para ouvir a tua voz, pois nós estamos aqui também para ouvi-la, Senhor. Fala bem de perto a cada um, as necessidades de cada um, que possamos sair daqui nesta manhã com a nossa fé revigorada, fortalecida, com a nossa fé, ó Deus, cada vez mais firme em ti, nas tuas promessas. Te pedimos ainda, ó Pai, pelos enlutados da tua igreja, a irmã Maria Júlia, a sua família, aquela outra família também que perdeu seu ente querido. Conforta, consola esses corações, ó Deus, e que eles possam sentir mais do que nunca a tua presença bem de perto. Ouve a nossa súplica, nós te rogamos e já te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que tu já estás agindo e vais continuar a agir segundo o teu querer. É isso que te rogamos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Os irmãos, por favor, podem se assentar, exceto o coro. O coro vai proclamar agora o nome de Cristo, cantando uma canção muito bonita para os nossos corações, um momento difícil, né? Sim, trocou a música. Não sou eu que troco as coisas, não é? Ah, tá vendo? Está pegando a mania aí. Sim, o microfone então. Irmãos, eu fiz uma troca agora, porque o Proclame a Glória do Senhor, eu estava pensando em cantar depois das profissões de fé. Mas este hino que nós vamos cantar agora, vamos esquecer, vamos deixar o Proclame a Glória só para o segundo culto, no caso, por causa da nossa hora. Mas, irmãos, este hino que nós vamos cantar agora, Jesus, Pastor Amado, eu pedi que fosse projetada a última estrofe: se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. O pastor que orou já falou da nossa carência, e é o que nós vamos dizer também aqui no hino que nós vamos cantar. É um hino que eu cantei em 2003, e agora pela segunda vez eu vou cantá-lo. Eu espero que saia tudo bem, não é? Mas é com a letra do hino 381 do Cantor Cristão, que há muito tempo nós não cantamos. Então, na última estrofe, a congregação cantará conosco. Mas antes de cantarmos, eu vou fazer uma oração especificamente pela irmã Raquel. Durante os preparativos para esse culto, uma de nossas coristas, a irmã Raquel
Martins passou mal e está no hospital nesse instante sendo cuidada. Vamos orar por ela para que Deus a cure e permita o seu completo restabelecimento. E ela possa, quem sabe, cantar no segundo culto, voltando logo, se não, na próxima vez. Vamos orar então. Senhor, colocamos todo esse coro agora diante de Ti, que essa canção que vai ser agora entoada nos inspire a uma vida cada vez mais dedicada ao Senhor. Ao mesmo tempo, Pai, te rogamos pela Raquel, que ali no hospital o Senhor a abençoe e restabeleça a sua saúde para a alegria do seu marido, nossa alegria desse coro, dessa igreja. É o nosso pedido que te fazemos, ó Senhor, em nome de Jesus, o nosso pastor amado. Amém. Jesus, pastor
Quero convidar o irmão a participar comigo de mais uma reflexão sobre a experiência de oração como encontramos expressa na palavra de Deus. O título da mensagem de hoje é: Se você fizer um voto. Já contei aqui em outra ocasião que me tocou profundamente uma visita que fiz a um de nossos irmãos há vários anos no hospital. Ele estava na ordem terceira da penitência aqui na usina, com um problema cardíaco muito delicado. E eu fui visitá-lo. Tão logo eu comecei a conversar com ele, ele me disse algo que repetiria outras vezes ao longo daquela mesma conversa, cujo resumo era o seguinte: Israel, se eu ficar bom, eu vou ser um voluntário na igreja. Prepara lá uma sala para mim que eu não vou sair de lá. Para o que você precisar, você pode contar comigo. Ele fez uma promessa, ele fez um voto. E ele ficou bom. E os irmãos não sabem quem é ele, porque ele nunca mais veio aqui. Nem para agradecer ter ficado bom como ele tanto queria e tanto pediu. Essa história nos lembra um pouquinho um voto que há na Bíblia, há vários, alguns insensatos inclusive, como o de Jefté, este feito por Jacó. Encontramos esse voto em Gênesis capítulo 28, versos 20 a 22. Nós conhecemos a história. Depois de uma desavença familiar, aguda e profunda, coisas que só aconteciam no passado, hoje as famílias são totalmente unidas, não há brigas por herança, essas coisas não acontecem mais. Jacó saiu de casa em Berseba, porque a sua mãe lhe sugeriu que fosse então até a casa dos seus tios em Harã. Só que a distância entre as duas cidades eram de aproximadamente 800 quilômetros. Era viagem de 1 mês e alguns dias. Mochila às costas, diríamos hoje. Jacó, então, deixa seu pai, Isaque, sua mãe Rebeca, sua parceira, por que não dizer cúmplice, na tramóia, para que ele fosse abençoado e não o seu irmão Esaú, que, embora fossem gêmeos, veio à luz primeiro. Só lhe restava, durante a noite, buscar uma pedra, torná-la como travesseiro e ali, então, passar o tempo do descanso. Diz a Bíblia, então, que ele chegou a um lugar chamado Luz. Esse lugar ficava a cerca de 100 quilômetros, hoje 120 quilômetros. Um dia de viagem, talvez no máximo 2 dias de viagem. Ele então fez ali o seu pouso, como se diz no Paraná, numa dessas localidades desconhecidas na cidade chamada Luz. Dormiu. E ao dormir, ele teve um sonho. Esse sonho mudou completamente a vida de Jacó, cujo nome significa suplantador, ou na linguagem de hoje, espertinho. Nesse sonho, Deus aparecia a ele e lhe fazia uma promessa estando ao seu lado. Deus garantia então a ele que ele iria chegar ao seu destino,
seria muito bem sucedido, que voltaria em segurança para a casa dos seus pais um dia. Jacó então tomou aquela pedra que lhe fora de travesseiro, fincou-a na terra, tomou um pouco do seu cantil, onde tinha azeite de oliva, ungiu, ungüentou aquela pedra, indicando assim que consagrava aquela pedra ao Deus que lhe fizera aquela promessa, embora em sonho. E ao fazer isto, Jacó disse as seguintes palavras, Gênesis 28, 10 a 22, que leio na nova tradução da linguagem de hoje. Se tu fores comigo e me guardares nesta viagem que estou fazendo, se me deres roupa e comida, e se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então, ó Senhor, tu serás o meu Deus. Esta pedra que pus como pilar será a tua casa, ó Deus, e eu te entregarei a 10ª de tudo quanto me deres, ou eu te entregarei o dízimo de tudo quanto me deres. E seguiu a sua viagem. 20 anos depois, ele volta àquele luminoso lugar. Volta porque Deus mesmo lhe dissera que voltasse por aquele mesmo itinerário. Agora, são e salvo, com uma família, com muitos recursos, ele não só constrói um pilar, mas constrói um altar, indicando assim que cumpria o voto que fez, a promessa que anteriormente estabelecera. E aquele lugar chamado até então Luz, ele renomeou para Betel, Casa de Deus. Luz talvez fosse Casa de Luz, transformou em Casa de Deus. Se tornou um centro de adoração entre os israelitas durante muitos séculos. A Bíblia não diz se Jacó era um dizimista. Lendo sobre esse texto em vários comentaristas da história do cristianismo, a maioria acha que ele não cumpriu a sua promessa. Que ele esqueceu a promessa que fez, que eram duas. Uma, a de ter sempre a Deus como sendo o seu Deus e voltar ali, edificar ali um lugar de oração, e outra de ser um dizimista. Eu não concordo com esses comentaristas. Penso que Jacó cumpriu a sua promessa. Ele voltou e ali ele fez um altar. E dali surgiu um templo, um lugar de adoração, mais um lugar de adoração do que um templo propriamente dito. Naquele tempo eram outros os conceitos. Ouso dizer que ele era dizimista, porque não temos nenhuma negação desse fato, e imagino que, ao voltar por ali, aquilo era parte da sua vida. Não está na sua biografia, como talvez não esteja nenhum de nós. Fulano de tal é dizimista. É algo natural, algo que acontece na vida. Mas penso que os padrões familiares são muito importantes. Abraão era dizimista. Deve ter ensinado isso a Isaac, que ensinou a Jacó. Então, a minha inferência é que Jacó cumpriu o voto que ele fez. A pergunta que certamente já pulula nos nossos corações é a seguinte: nós podemos orar, fazer um voto, fazer uma promessa como esta que Jacó fez? Podemos dizer a Deus que faremos isto ou aquilo, se Ele nos conceder aquilo que nós esperamos, aquilo que nós pedimos? Encontramos, como eu já mencionei, vários desses votos ao longo da palavra de Deus. Entendo que a oração de Jacó
é fruto de uma fé iniciante. E uma fé iniciante é aquela que só vê Deus quando Deus está em ação. Quando Deus faz coisas, vamos dizer, em nossas palavras, espetaculares. A fé iniciante precisa dessas manifestações extraordinárias de Deus, mas é algo legítimo nesse momento de uma fé iniciante. Digo mais, na hora da dificuldade, na hora do desespero, nós podemos orar assim. Nós devemos pedir a Deus que ao longo de nossa jornada, Ele nos abençoe a ter uma fé mais madura, que não dependa de uma bênção ou de outra. Mas na hora da dificuldade, da dúvida, podemos pôr Deus à prova, mas não como uma coisa regular, mas como algo especial, no momento de fraqueza espiritual, mas como um desejo de alcançarmos uma força espiritual. O Gideão fez assim: se és tu mesmo que estás falando, eu vou colocar aqui um sacrifício, vou dar uma saidinha, quando eu voltar, ainda estiver aqui, é o Senhor que está me falando. E tudo aconteceu como ele imaginou. Jacó, como eu disse, estava no começo, podemos dizer assim, de sua experiência espiritual. Jacó não estava nem aí para as coisas de Deus. Só quando Deus aparece aí em sonho, é que ele tem despertado a sua vocação espiritual. É nesse sentido, portanto, que eu estou dizendo que essa é uma experiência válida, legítima, para quem está começando na fé, mas não como algo permanente na nossa vida. As promessas que nós porventura fizermos devem ser promessas que façamos com o desejo de cumpri-lo e com a seriedade de o cumprir. Deuteronômio 23, 21 a 23 nos lembra o seguinte: quando você fizer uma promessa ao Senhor nosso Deus, não demore a cumpri-la. Deus exige que a promessa seja cumprida. E é pecado deixar de fazer aquilo que você prometeu. Não é pecado deixar de fazer uma promessa a Deus. Mas se você, por vontade própria, fizer uma promessa, então deverá cumpri-la sem falta. Tradução na linguagem de hoje, Deuteronômio 23, 21 a 23. No entanto, todas essas promessas devem ser feitas como uma afirmação de nossa dependência de Deus. É muito interessante como Jacó ora. É como se ele dissesse: eu só terei roupa, eu só terei comida, eu só voltarei em segurança se Deus estiver comigo. É o novo Jacó, que antes confiava na sua capacidade de articulação com a sua mãe, em sua habilidade como cozinheiro. Agora ele confia em Deus. Eu só vou me alimentar, eu só vou me vestir, eu só vou voltar em segurança se, e tão somente se, o Senhor estiver comigo. O que Jacó pede? Jacó pede as coisas básicas: alimento, vestuário e segurança. Quando Jesus nos ensina a orar, Ele nos ensina a pedir exatamente isso e não mais do que isso. Como Jacó, devemos também ser gratos quando recebemos algo da parte de Deus. Recebemos, agradeçamos. Jacó, nesse sentido, é um exemplo, porque décadas depois, 20 anos depois, ele volta para agradecer. Foi sua primeira oportunidade, na verdade. Ele a cumpriu. Então ele agradeceu. Isso é um convite a que nós troquemos a troca pela gratidão.
que nós, qualquer coisa que fizermos para Deus, não façamos para receber, mas façamos porque já recebemos. É bom termos em mente todo esse conceito. Não faça promessas. Mas se você precisar prometer, precisar fazer um voto, cumpra. Como diz claramente Deuteronômio, você não é obrigado a fazer votos, mas é obrigado a cumpri-los, se você os fez. Em segundo lugar, quero ver o que nós aprendemos nesse texto sobre o dízimo. Primeira verdade que nós aprendemos que dízimo, fala aqui aos pais, sobretudo, se aprende em casa. Todos aqueles velhos de igreja que são dizimistas aprenderam com os seus pais. E é interessante que algumas pessoas, por alguma razão, se afastam do convívio da igreja e às vezes vêm à igreja só para dar o dízimo. Não sei as suas motivações, mas muito provavelmente é a continuação daquilo que aprenderam. E acham certo, e acham correto. Por isso, nessa igreja, nós estimulamos os pais que quando colocarem o seu nome de sua esposa, se ela não trabalha, no envelope de contribuição, que coloque o nome dos filhos, que não têm renda. Até que eles, por conta própria e vontade de si mesmo, possam fazer isso. Se eu perguntasse aqui, os que nasceram no lar evangélico e que são dizimistas, responderiam: eu aprendi com meu pai. Eu conheço famílias hoje que não estão tão firmes na prática eclesiástica como seus pais, mas estão firmes no compromisso de dar o dízimo. Ouso então dizer que Isaac era dizimista, Jacó era dizimista, e os pais devemos ensinar isso aos nossos filhos, a dar o dízimo de tudo. É um convite. Se temos sido como Abraão, ensinando aos nossos filhos a prática do dízimo. Segundo lugar, a promessa de Jacó nos lembra que o dízimo é algo voluntário e nada tem a ver com os mandamentos dos livros de Êxodo a Deuteronômio. Porque a gente ouve muitas pessoas dizerem que são contra o dízimo, porque isso é da lei, é dos mandamentos. Ora, Abraão, que inventou, podemos dizer assim, o dízimo, está colocado, vamos simplificar aí, 4 séculos antes da lei. E Jacó, 3 séculos antes da lei, para colocar números bem cheios. Depois que veio a lei, o que a lei fez, na verdade, foi regulamentar uma prática que já existia entre os hebreus. Não é um mandamento, é uma legislação que parte da prática, como se diz no direito, é uma regulamentação de uma, no caso, uma prática que já existia. Não faz sentido uma pessoa, portanto, desculpar-se em não ter prazer em devolver o dízimo, alegando que isso é uma criação da lei. Porque Abraão, Isaac, Jacó, que faz essa promessa, estão colocados séculos antes da lei. O dízimo é algo que nasce como uma iniciativa humana, como resposta à bondade e à vontade de Deus. O texto é bem conhecido, eu vou lê-lo outra vez. Gênesis 14, 18 a 21, nos coloca uma informação bem clara a esse respeito. Melquisedeque, rei de Salém, sobre quem nada sabemos,
trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou a Abraão e lhe disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo a esse sacerdote. Por que o fez? Motivado pela gratidão. Porque Deus permitiu a Abraão ter uma vitória incrível. Em menor número, menos preparado, o seu grupo venceu um grupo muito maior de guerreiros. Quando Jacó faz essa promessa e darei o dízimo de tudo, estava igualmente imbuído de um sentimento de que a sua vida estava nas mãos de Deus. Por isso eu sempre digo que o dízimo é um assunto de natureza espiritual. Não é eclesial, é espiritual, entre cada um de nós e Deus. Se nós estamos como Jacó, com a convicção dos nossos corações, que a nossa segurança diante dos perigos da vida vem de Deus, a nossa relação com Ele, isso inclui o dízimo, é de outra natureza. Quando passou por Betel pela primeira vez, Jacó tinha apenas a roupa do corpo. Ele diz: eu só entrei aqui com um cajado. Era tudo que ele tinha. E quando ele volta, ele é uma família numerosa e rica. Aprendemos também com o dízimo, com a experiência de Jacó, que nós precisamos crescer com a experiência do dízimo. Eu entendo. Jacó tentou fazer uma troca com Deus. Meu pai me ensinou a ser dizimista. Tudo bem. Meu avô inventou esse negócio. Tudo bem. Agora comigo é o seguinte: Senhor, se o Senhor me abençoar, isso que eu aprendi, eu vou colocar em prática. Agora, se não abençoar, não conte com o meu dízimo. Um negócio, uma troca, uma barganha. É válido para escândalo, talvez, de alguns, no início da nossa fé. Infelizmente, muitos de nós nunca saímos de Betel, nunca saímos de uma vida cristã bem iniciante, bem nos rudimentos, porque não nos permitimos crescer por meio da leitura da Bíblia, da oração, da comunhão com Deus e com os irmãos. Ficamos ali, bebezinhos espirituais, ainda fazendo troca com Deus no dízimo. Ser criança, espiritualmente falando, faz parte de um momento de nossa vida, mas não faz parte continuar criança a vida toda. Se você ainda dá o dízimo, esperando ser abençoado, precisa voltar a Betel. Ainda está na primeira parada em Betel. Porque na medida que vamos aprofundando no conhecimento imenso, inesgotável de Deus, nós vamos descobrindo que o dízimo faz parte de um estilo radical de vida, em que o dinheiro não é o centro das nossas vidas, porque Deus se tornou o centro. Já não precisamos mais pôr Deus à prova, porque já temos provas suficientes de quem Ele é. A bênção, portanto, não decorre do dízimo. O dízimo é que decorre da bênção. E eu me alegro muito, meus irmãos, porque essa tem sido aqui nossa igreja, nossa teologia. Os irmãos ouvem isso todos os domingos. E todos os domingos, os dízimos nessa igreja, todos os meses, são maiores do que no mês anterior. Em nenhum momento fazemos pregações sobre faça um sacrifício, ponha Deus à prova, venda isso, venda aquilo, se endivide para dar o dízimo. Os irmãos nunca ouvirão isso daqui, nunca ouviram isso.
ouvem apenas. Isso é maravilhoso. Estar na igreja assim é extraordinário. Isso é maturidade espiritual. Eu e você damos o dízimo porque a bênção de Deus já nos alcançou. Nós entendemos que a nossa segurança, a nossa saúde, o nosso patrimônio, tudo isso é dádiva de Deus. Então, com alegria, não por necessidade, não por ter sido um voto, não porque vai ganhar alguma coisa com isso, secretamente, sem que ninguém saiba, nós entregamos o nosso dízimo. Lições que aprendemos deste voto que Jacó fez. Resumo então essa mensagem sobre esta oração. Vou lê-la outra vez. Jacó então diz: se tu fores comigo e me guardares nessa viagem que estou fazendo, se me deres roupa e comida, e se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai. É isso que temos que pedir, o essencial, o básico, aquilo sem o qual nós não vivemos. E se nós pedimos, é porque nós cremos que Deus é capaz de nos conceder isto. Então, tu, ó Senhor, serás o meu Deus. Já sabemos que Ele é o nosso Deus. Não precisamos orar mais como Jacó orou, mas talvez você esteja começando a fé agora. Ore assim, mas permita que a sua fé vá crescendo, se fortalecendo, para não precisar mais orar assim. Se tu fores Deus, faça tal coisa. É legítimo se você está começando a conhecer a Deus agora, mas não é legítimo se você já conhece a Deus há muito tempo, porque você já sabe que Ele é Deus. Eu te entregarei a 10ª parte de tudo quanto me deres. Um voto. Serás o meu Deus, entregarei o dízimo. 2 votos, na verdade, que não somos convidados a fazer. Mas se o fizermos, devemos cumpri-lo. Isso se aplica aos nossos compromissos na igreja. Se eu me comprometi com o ministério tal, a comissão Y, a transmissão Z, se eu me comprometi, ninguém me obrigou a me comprometer, mas se eu me comprometi, eu lá estarei. Como diz claramente Moisés, Deuteronômio, ninguém é chamado a fazer compromissos ou firmar promessas, mas se fizemos, cumpramos. Isso é demandado de nós. E com relação ao dízimo, que continuemos a devolvê-lo ao nosso Deus, não para receber dele qualquer coisa, mas porque já recebemos a salvação e tantas outras coisas. Nós colocamos o dízimo aqui no culto. E por que o fazemos? Porque faz parte de nosso programa de adoração. É a maneira de dizer quem governa a minha vida: Deus ou o dinheiro? É a maneira de dizer que o centro da minha vida não é o meu bolso. O centro da minha vida é um coração reverente e contrito diante de Deus. Acho que podemos cantar agora: proclamarei a glória do Senhor. Ou não estão prontos? Esse coro é bom. Vamos então cantar essa música e assim encerrar esse nosso culto. Quero então lembrar a todos, meus irmãos, nosso culto cívico chegue antes das 7. Se chegar depois das 7, vai ficar lá fora esperando o hino nacional ser tocado e todos os elementos seguintes. Chegue antes das 7. Ou se for chegar um pouquinho antes, já vá para o Salão Allen. Se Deus quiser, teremos uma noite de compromisso com o nosso Deus, em que também iremos proclamar, mais uma vez, o nome de Jesus. Nós vamos ouvir o coro então cantar, depois vamos distribuir esta filipeta. Podemos fazer isso antes, né? Vamos terminar com a música do coro então. Pode ficar em pé uns 3 minutinhos aí? Estão firmes? Ok, então vamos esperar um pouquinho. Vamos então
A irmã Margarete, a Bernadette vai distribuir esse, eu falei no começo do culto, vou explicar outra vez, é um questionário de autoavaliação. Então eu gostaria que você preenchesse esse questionário para você mesmo e desse a sua nota. Né? Então eu pergunto, por exemplo, que nota você dá entre a coerência com o que você crê e aquilo que você faz? 0 a 10, 0 a 5, em que 5 é a nota máxima, 0 é a mínima. Que nota você dá a você mesmo? É só você, eu não vou ver isso. Faça uma autoavaliação. Meu convite é que você se autoavalie. E na quarta-feira, eu lhe convido então a vir participar da Academia da Alma 6, 2011, 19h30, até às 21 horas, durante 10 quartas-feiras. Vamos ajudar você a descobrir, a perceber os inimigos da sua vida e os amigos que você pode ter. Os que conosco estão pela internet podem participar conosco também. Teremos uma linda equipe aqui trabalhando para você que não pode vir aqui participar em casa. Você, se pode, venha, faça suas perguntas, tire suas dúvidas. Vamos crescer juntos, porque Deus nos prometeu uma vida transbordante. Se não a temos, o que é que está acontecendo? Vamos começar pelo diagnóstico. Vamos começar pela percepção, pela autopercepção, pela autocompreensão de como nós nos encontramos. Eu vou então agora orar e vamos encerrar com a música coral, pedindo que Deus nos ajude a crescer. Eu estou insistindo nesse ponto, meus irmãos, porque às vezes nós não crescemos. A irmã Sônia Gertner, um dia, numa conversa comigo, disse: Israel, a gente não aprende, né? Isto é, nós cometemos os mesmos erros. Podemos dizer, parece que não saímos daquele sonho em Betel, não voltamos a Betel 20 anos depois. Vamos crescer, vamos aprofundar no conhecimento de Deus. Vamos então orar e depois o coro vai nos conclamar a proclamar o amor de Deus. Uma vez mais, Senhor, dirigimos nesse culto a Ti a nossa oração, rogando que o Senhor nos ajude para que sejamos homens e mulheres cada vez mais sábias, cada vez mais maduras, cada vez mais santos diante de Ti. Não é tarefa fácil, Senhor, mas o Senhor colocou todos os recursos que nós precisamos. E até hoje o Senhor está ao nosso lado, nos ajudando na nossa caminhada de conhecer cada vez mais a Ti. Faça com que, Senhor, o nosso coração fique abrasado, cheio de calor, por causa da Tua presença. É assim que queremos, é assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Todos digam: amém. Podem se sentar, por favor. Vamos então participar das duas músicas finais com o coro e com o conjunto de flautas. Confesso seu amor e conte a todos que seu reino
Amém.